Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Clara. Boa tarde, professor.
Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o professor Ítalo, acabei de finalizar o doutorado, então na época das inscrições ainda entrei como voluntário. É, terminei o doutorado pelo programa de pós-graduação em Administração e Controladoria da UFC e vou estar aqui atuando como assessor de sessão, dando suporte, tá certo? O professor João Paulo aqui vai fazer a mediação, vai estar conduzindo o momento. Acredito que já estão todos aqui, são 4h30, a gente pode estar iniciando os trabalhos. Então, desejo a todos uma ótima apresentação, excelentes discussões, seja uma tarde muito rica para todos. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Para a gente poder discutir um pouquinho na sessão sobre métodos e técnicas de pesquisa em administração. Nós temos hoje aqui três trabalhos que vão ser apresentados. O primeiro, Impactos da Pandemia no Ensino Superior, uma análise com microdados do ENAD de 2021, entre 2021 e 2022. Roberto Brasileiro, Clara Valente e Madian Marcela. O segundo trabalho, É Possível Aprender Jogando, contribuições da gamificação ao ensino e aprendizagem em curso de graduação em administração, de Antônio Messias, Francisco Vinícius, Valesca Félix e Tatiana Arruda. E o último trabalho, Implicações do ambiente de aprendizagem na motivação dos estudantes, de Larissa Gomes Araújo e Anielson Barbosa. Tá? Eu não me apresentei, né? Meu nome é João, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? E eu também estou vinculado à FEA, eu faço pós-doutorado na FEA também, tá? Tudo voltado para a área de inovação. Então a gente vai conversar um pouquinho. Quem que vai ser o primeiro a apresentar? O primeiro trabalho, Impactos da Pandemia no Ensino Superior. Sou Clara, eu, ok? sou eu, Pode ir né? programando aí a apresentação, tá, Clara? Tá bom. Pessoal, a gente vai fazer a dinâmica de 15 minutos de apresentação, tá bom? Para todos os trabalhos. E ao final de cada trabalho, a gente vai fazer um pequeno debate aí, sobre todos eles, tá? Então, contribuições são muito bem-vindas, tá? Uma boa apresentação para todos. Obrigada, professor. Vocês me avisam, gente, quando aparecer, porque fica minimizado para mim. Clara, tá aparecendo, viu? Ah, pronto. Beleza. Vamos lá. Todo mundo se apresentou, né? Vou me apresentar também. Meu nome é Clara, eu sou doutoranda ainda do NPGA, né? Que é o Núcleo de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. E eu fiz esse trabalho em parceria, né, com o meu professor, o professor Roberto Brasileiro, e uma colega e amiga, Madia Marcela, que é professora também, faz doutorado comigo, mas é professora do Instituto Federal de Alagoas, tá? E, enfim, aí eu vou, né, me ater ao tempo aqui, coloquei o cronômetro para não passar. E, enfim, a temática o impacto da pandemia no ensino superior. Então, a gente busca analisar, né, microdados do ENAD, tanto de 2021 como de 2022, para tentar entender, né, os efeitos, os impactos da pandemia no ensino superior com dados de um censo, né? Que é o ENAD, tem um monte de coisa interessante que a gente pode analisar com esses dados, tá? Então, vamos lá, né? Qual que é o contexto de criação, né, desse trabalho? Onde é que ele se apresenta, né? Primeiro no cenário pandêmico mesmo, né, de Covid-19, que, enfim, o mundo todo precisou se adaptar, né, e gerou uma suspensão mesmo abrupta das aulas presenciais no mundo todo, incluindo no Brasil, né, e, enfim, a princípio ninguém sabia muito bem o que é que viria da pandemia, a gente achou que iam ser 15 dias, depois 40, e aí a coisa foi se estendendo, tomando proporções inimagináveis, né, e, nesse contexto, as instituições de ensino, e aí fazendo recorte das instituições de ensino superior, né, elas adotaram o ensino remoto emergencial, né, ao redor do mundo, incluindo no Brasil, e aí a gente chamou aqui, né, de ensino remoto emergencial, que foi justamente essa mudança, a migração desse ensino, que antes era totalmente presencial, para ele ser totalmente remoto, né, e aí tem um monte de desafios que foram surgindo, né, no decorrer desse processo, nessa migração. E esses desafios têm consequências, né? Esse cenário tem consequências até o dia de hoje, né? E aí, o ENAD 2021 e 2022,
eles passaram a incluir perguntas sobre esses impactos da pandemia na formação dos estudantes. Então, foi agregado, né, um anexo ao ENAD que tem perguntas exclusivas sobre os impactos da pandemia na vida desse estudante, no seu processo de ensino-aprendizagem, etc. E aí, com base na existência desse anexo, né, ao questionário, a gente entendeu que era necessário captar essa percepção dos estudantes sobre esse período, para a gente aprender sobre esse período, para a gente talvez não cometer os mesmos erros, enfim. E é uma oportunidade mesmo de analisar em larga escala, né, tendo em vista a escala do ENAD, com dados reais de estudantes, caminhos, né, mapear o que aconteceu e talvez evitar que isso venha acontecer caso a gente passe por situações parecidas, né? E aí, com base nesse contexto, a gente desenha, né, o problema de pesquisa e o objetivo do trabalho. Então, o problema de pesquisa, né, traduzido na pergunta de pesquisa é: quais as diferenças entre a percepção dos discentes de instituições privadas e públicas e de cursos presenciais e à distância sobre os impactos da pandemia na sua formação? Então, percebam que tem duas hipóteses aí, eu vou falar no próximo slide, né? Mas a ideia é comparar a percepção de discentes de dois tipos de instituições, as privadas e as públicas, partindo do pressuposto, né, da premissa que essas respostas à pandemia foram distintas, né? E cursos presenciais e à distância também, né? Então a ideia é fazer realmente essa comparação, testar essas hipóteses. E aí o objetivo é analisar as diferenças entre essas percepções, justamente sobre os impactos da pandemia na sua formação, a partir do que eles responderam nesse anexo, né, específico de pandemia do ENAD. Então, a partir da pergunta, a gente constrói duas hipóteses. A primeira, né, é que não há diferença entre estudantes de pública e privada quanto à percepção dos impactos da pandemia na sua formação. E a segunda hipótese é que também não há diferença entre os estudantes dos cursos presenciais e EAD quanto à percepção dos impactos da pandemia na sua formação. E aí, a partir dessas hipóteses, né, a gente vai construir a metodologia para que elas sejam testadas. Mas antes, a gente precisa apresentar a fundamentação teórica, né? E assim, lembrando, né, que apesar da gente ter dado já uma certa distância, né, em relação à época do Covid, toda a literatura baseada no Covid, ela é recente, né? Porque ela tem aí um marco, né, temporal muito específico. E a gente teve certa dificuldade mesmo em encontrar estudos nacionais que falassem sobre esses impactos da pandemia especificamente no ensino superior, né? Então, existem estudos sim, mas tudo foi tudo rápido, né? A gente não teve tempo para publicar em top journals, enfim. Então, é uma pesquisa muito de mapeamento mesmo, né? E a gente foi meio que co-criando aí esse referencial teórico, né? Mas o que se sabe, e que é de certa maneira consenso, né, é que a pandemia de Covid impactou sim na educação, no mundo todo, com a suspensão das aulas, e isso afetou mais de 90% dos estudantes ao redor do mundo, né? E existem também desigualdades entre os sistemas de ensino público e privado no Brasil, né? Que isso já é dado e precede a crise sanitária, que foram, de certa maneira, intensificadas com a crise sanitária. E aí a gente vai falar de acesso, de tecnologia, de várias questões. No ensino superior, o ensino remoto emergencial ele foi adotado por instituições de ensino superior presenciais de maneira distinta, né, ao dos cursos de AD. Então, instituições de ensino que eram totalmente presenciais, elas foram obrigadas a adotar o ensino remoto emergencial sem nenhum tipo de background aí de tecnologia. Então, a gente usava algumas plataformas, algumas ferramentas, né? Algumas atividades eram feitas de maneira híbrida. A gente tem um percentual, né, que a gente pode virtualizar. Só que isso foi muito mais drástico do que a realidade de cursos que já funcionavam de maneira EAD, né? Que a lógica do curso já foi pensada para ser um curso à distância, né? E ambos os modelos enfrentaram sim desafios uns iguais, outros diferentes, né? Para apropriação de tecnologias digitais, de acesso, né, a essas tecnologias. Então, a ideia realmente foi
é buscar e promover condições mínimas de atendimento aos estudantes. E aí a gente abre um leque muito grande de perfis de estudante, né? De perfis de renda, de realidade familiar de cada um, né? Então, realmente foram inúmeros desafios e a gente tentou balizar aí a fundamentação teórica nesse contexto ainda em cocriação, né? Apesar da crise sanitária ter passado, a gente vem lidando até hoje aí com esses efeitos, né? E aí, vamos lá, falar de dados e variáveis que foram utilizados no estudo, né? A fonte de dados foram os dados do ENAD 2021 e 2022, né? Em 2021 foram 173.247 estudantes de 4.185 cursos, né, do país. E 2022 a gente teve uma participação maior, né, com 229.726 estudantes de 5.028 cursos. E aí as variáveis, né, que a gente, enfim, conseguiu utilizar no estudo foi a categoria, né, dessa instituição, se ela era pública ou privada, e a modalidade de curso, né, se era EAD na sua origem ou se ele era originalmente presencial. E aí no questionário, né, do ENAD sobre a pandemia, foram criados 11 itens, 11 perguntas que medem essa percepção sobre a pandemia. Então, as perguntas, elas se relacionam com o suporte que esse estudante teve para migrar, né? A capacidade de adaptação, os prejuízos que essa migração, né, influenciou na sua formação e o percentual de quanto a pandemia influenciou na desistência do estudante ou não do curso, né, que ele fazia. E aí a gente excluiu algumas respostas incompletas e cursos com menos de 10 respondentes também foram excluídos do estudo. E aí a base final do nosso trabalho foram 173.247 respostas de 2021 e 229.726 de 2022, tá? E aí vamos lá, né? A metodologia. A gente fez uma análise fatorial exploratória, né, para tentar realmente avaliar as propriedades psicométricas dos itens sobre a pandemia, desses 11 itens. E aí esses 11 itens, né, com base na análise fatorial, foram agrupados em dois fatores. O F1, que foi a adaptação institucional docente-discente, e o F2 foi a desistência e prejuízos na formação discente. E depois dessa análise fatorial, né, de definir esses dois fatores, a gente fez uma modelagem linear multinível para analisar os efeitos dessas modalidades da categoria, né? Lembrando que a modalidade é AD presencial, categoria de instituições públicas ou instituições privadas. E aí a gente analisou em dois níveis, o nível dos estudantes e o nível dos cursos. E aí a gente utilizou o R, as especificações de modelo, estilo de software, versão de software estão lá no trabalho escrito. Eu não vou me ater muito na apresentação. Vamos falar mais sobre os resultados, tá? E aí a gente agrupou, tá vendo? 9 categorias no fator 1, de adaptação institucional docente-discente, e 2 perguntas somente no fator 2, que é desistência e prejuízo na formação. E aí o coeficiente alfa foram bons e a gente analisou muito mais o fator 1, e o fator 2 a gente vai ver que ele não foi considerado para análise dos resultados desse estudo, tá? Então, o fator 1, que é a adaptação institucional docente-discente, ele vai falar mais ou menos, né, como resultado, assim, que as instituições privadas tiveram uma melhor percepção dos estudantes de adaptação do que instituições públicas. Os estudantes de EAD, de maneira geral, perceberam menos os impactos negativos, né, da pandemia do que os presenciais. E aí, a interpretação, né, que essa infraestrutura prévia que esses cursos de EAD, que essas instituições particulares tinha antes, né, do período pandêmico, facilitou de alguma maneira a transição para esse modelo aí de ensino, esse ensino remoto, né, emergencial. Então, aí, a conclusão, assim, de uma maneira bem resumida, é que quem já estava no digital, obviamente, sofreu menos, porque já tinha acesso à internet, esse curso já estava condicionado, a formação desse estudante já estava condicionada ao uso e ao acesso à tecnologia, né? O fator 2, né, que fala especificamente de desistência e prejuízo na formação, ele só teve duas perguntas, né, relacionadas a esse fator. Então, a gente não conseguiu explicar muito bem tanto o tipo de instituição ou modalidade, né? A gente não conseguiu ter dados significativos para fazer essa análise, mas existem sim indícios de impactos negativos gerais,
que geraram, de certa maneira, desmotivação e abandono, mas a gente não conseguiu dados estatísticos para afirmar isso aqui, né? E a ideia, sim, é que a pandemia afetou todos, independente da categoria administrativa, e que esse prejuízo na formação, ele é geral, né, transversal, ele atinge todo o sistema educacional como um todo, assim, né, de maneira bem geral, assim, a gente tem muitas coisas a aprender com o que aconteceu, né, 2019, 2020. E aí a gente discute os resultados de algumas maneiras, sempre, né, falando do fator um, né, porque o fator 2, como eu falei, não foi discutido. Então, a análise fatorial, ela indicou esses dois fatores, né, com bons índices de confiabilidade. A modelagem linear multinível explicam parte desse primeiro fator, sendo que, como eu falei, esses alunos de instituições privadas e de instituições EAD, menos, digamos assim, entre aspas, afetados, né, pela pandemia. E isso tem a ver com possíveis relações com as desigualdades estruturais mesmo, né? De acesso à internet, formação de docente, né? Então, os docentes realmente não tinham o treinamento nem a capacidade técnica, tecnológica de operar, né, certas tecnologias. Então, não só os discentes tiveram alguns problemas, né, algumas questões de acesso, mas os docentes também. E uma maneira de suporte, uma questão de suporte institucional de maneira geral, né? As instituições públicas elas sofreram mais no sentido de conseguir, né, recurso, muitas vezes mesmo, para que ampliasse essa capacidade aí de atender de maneira remota. Então, como considerações finais, para eu não passar do meu tempo, a pandemia acabou, né, mas esses efeitos persistem até os dias de hoje, né? Estudantes de instituições públicas, eles foram mais afetados e, enfim, isso também precisa ser analisado porque a gente vai, talvez, ter esses efeitos, né, esses dados mais grossos, digamos assim, mais fortes no final da formação de cada um. A gente pode talvez medir isso com um estudo aí, né, mais longitudinal. A gente só teve um recorte de um questionário específico, né, de 2021 e 2022. Então é muito difícil, né, mensurar isso só apenas de maneira quantitativa. Os alunos de AD sentiram menos impacto, como a gente havia falado, né? As instituições públicas e presenciais, elas precisam, independente, planejar, né? Ter um planejamento estratégico para possíveis futuras emergências, e aí, enfim, podem ser sanitárias, ambientais, investindo realmente em tecnologia e capacitação mesmo, né? Da sua rede, né? Tanto de docente quanto de servidores. E existem algumas limitações, né? Os dados estão incompletos, porque, enfim, a gente teve muitos dados excluídos, a ausência de indicadores socioeconômicos, a gente não consegue, com os dados abertos, né, relacionar renda e questões, outras variáveis, né, indicadores socioeconômicos para talvez explicar mais coisas, né? E é uma necessidade de explorar contextos socioeconômicos e regionais, além de estudos talvez qualitativos para aprofundar essas percepções, né? Dos estudantes, embora a gente saiba a dificuldade de fazer estudos qualitativos em níveis nacionais, né? E aí, os maiores impactos e contribuições do trabalho, a gente dividiu em duas, né, duas categorias. Os teóricos realmente é fazer um estudo empírico com microdados do ENAD sobre impactos pandêmicos. A gente não conseguiu achar isso na literatura. E o uso de modelagem multinível também em pesquisa de educação superior, que é uma coisa que a gente também não acha muito. E contribuições práticas, essa necessidade de planejar contingencialmente, né, fazer planos de emergência para futuras crises, reduzir desigualdades digitais na educação superior, dentre tantas outras desigualdades, e realmente apontar lacunas dos dados disponíveis, né, sugerindo realmente a importância de avaliações mais completas para talvez fornecer insumos aí para políticas educacionais mais eficazes. É isso, gente. Muito obrigada. E aqui estão as referências. E é isso. Clara, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Eu confesso que eu achei muito interessante essa parte de vocês, de vocês medirem com base nos dados do ENAD. Tudo bem que essa é uma exceção de parte metodológica, mas eu nunca tinha visto nada nem próximo disso, tentando avaliar com os dados do ENAD. Realmente, parabéns. Tá? Eu queria te perguntar, porque você falou que, sim, quem já estava no digital, que é o caso do EAD, não é?
realmente sofreu menos com os impactos da pandemia, isso é esperado realmente, não é? Uhum. É, E aí depois você trouxe a ideia das desigualdades estruturais. Algumas universidades, aí você tem a diferença de pública e privada, algumas já estavam muito mais conectadas digitalmente, não é? Alguns professores já têm mais facilidade no próprio uso de tecnologias digitais, o que independente de público ou privada, tá? E Uhum. algumas privadas talvez tenham mais recurso para poder investir nisso de forma mais rápida do que as públicas tiveram, não é? Sim. Mas é possível, foi possível ou é possível de alguma forma vocês verificarem quanto tempo demorou para que ocorresse essa adaptação do ensino? Então, né, no questionário não tem nenhuma pergunta que fale de tempo específico, né? O questionário ele tem várias, a gente tem várias sugestões, inclusive, para o INEP, para melhorar esse questionário, assim, porque tem muitas coisas muito vagas, assim. Então, tem muitas perguntas, como, o quão rápido foi? E aí o estudante avalia lá na escala Likert, né? Mas o que é rápido? A gente está falando de quantos meses, né? O que é rápido para um talvez não seja rápido para o outro. Então, com base nas respostas desse questionário, a gente também entende que esse questionário foi, de certa forma, feito num contexto, né? Enfim, de necessidade de uma resposta rápida, né? Ele foi montado pensando nisso, mas a gente não conseguiu capturar ideia temporal, assim, né? Então, o que que a gente achou na literatura? A gente achou alguns dados, né, de alguns autores, muito de instituições do Sudeste, por exemplo, que especificaram quanto tempo essa instituição conseguiu, né, reagir. Então, a gente tem aí, o mínimo seriam 3 meses por aí de instituição pública conseguir fazer essa adaptação completa para o ensino remoto emergencial. Mas falta realmente no questionário essa variável temporal, ela é completamente subjetiva, assim, a gente não conseguiu entender o que era rápido, né? A gente estava entendendo aí talvez 3 meses, mas foi bem difícil capturar isso aí, esse fator. 3 meses, 6 meses, né? Sim. Cada um teve sua realidade, e aí, óbvio, a gente está falando de Sudeste, que não foi igual ao Nordeste, que não foi igual a dentro de cada região, as próprias instituições com suas particularidades. Então, no questionário, realmente, a gente não conseguiu entender o que era. De maneira satisfatória, tudo foi muito subjetivo, assim, sabe? A construção das perguntas. Algumas universidades, inclusive, boa parte delas suspenderam as Uhum. atividades por um certo período. Algumas voltaram às atividades de forma online muito mais rápidas do que as outras, Sim. independente do que você chamou de desigualdades estruturais, tá? Por Uhum. escolha da própria universidade. Por exemplo, eu estava fazendo doutorado e na universidade que eu fazia doutorado, eles suspenderam, se não me engano, foi por 2 meses, e em 2 meses voltaram. E a universidade que eu trabalho atualmente ficou muito mais tempo suspenso esperando o fim da pandemia. Se não me engano, foi algo em Sim. torno de 6 meses. Tanto é que a gente ainda está cumprindo ainda o período de pandemia, depois veio greve, e a gente ainda está cumprindo esse período, não é? Da junção dos Uhum. dois ali, né? Então, eu queria te fazer outra pergunta. Tá. E aí eu sei que isso daí provavelmente já vai entrar com pesquisa futura para vocês. Uhum. Mas vocês têm pretensões de entender qual foi o prejuízo disso no longo prazo para a educação? Então, no mundo ideal, sim, a gente tem muita curiosidade, né, de tocar a pesquisa mesmo adiante, né, de estar pensando em talvez fazer mesmo um projeto, né, construir algo um pouco mais sólido, né, em relação a essa pesquisa, mas a gente teria que entender como capturar isso, né? Assim, porque os dados do ENAD, o questionário ele continuou, né? E aí a gente não sabe direito se eles vão continuar a fazer o questionário ou não, se vão adaptar ou não. Então essa pesquisa ela tem sido feita em paralelo com a nossa agenda de pesquisa, né? Então, infelizmente, a gente não está conseguindo demandar o tempo talvez necessário para fazer uma pesquisa com enfim, né, um corpo maior, muito mais robusto, assim, né? Então a gente tá tendo algumas dificuldades em continuar, apesar de ser muito instigante, e a gente com certeza vai precisar de muitas pesquisas que tentem capturar, né, evasão, né, desistência, enfim, tem várias questões aí que ela se desdobra, né?
que vão ser desafiadoras mesmo, assim, capturar, né? Fazer essa correlação ainda mais em nível de censo, né? Nacional, assim. Então, a gente talvez consiga reproduzir em contextos um pouco mais específicos, assim. Mas não é uma coisa que a gente tem uma agenda desenhada ainda, sabe? Ótimo, obrigado. Então eu abro nesse momento para o Ítalo e para os outros pesquisadores que estão aqui acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor. Gostaria de parabenizar a Clara pela apresentação, pelo trabalho também. É uma área que eu gosto bastante também, me identifico. Inclusive, ainda durante a pandemia, desenvolvi alguns trabalhos nessa área, aplicando com professores que estavam nesse processo de transição. Então, foi bem Sim, desafiador o professor se transformar ali num professor blogueiro ao mesmo tempo também. Então, a gente tem alguns trabalhos, como também as mudanças comportamentais que as pessoas passaram no ambiente pandêmico. E sim. também a gente aplicou nesse pós-pandemia, a gente até publicou em revista também, na revista Ciências Administrativas, e usamos também a fatorial, mas não com esses dados do ENAD, né? Foi realmente de percepção. E já vi alguns trabalhos que usam esses microdados, mas realmente sobre essa questão da pandemia, confesso que eu não havia visualizado. E aí, realizando a leitura do seu trabalho também, eu gostaria de dar algumas sugestões no sentido de conseguir Perfeito. para melhoria, né? Então, assim, o trabalho está muito bem escrito, bem fundamentado, tá certo? E aí eu senti em alguns momentos timidez. Não sei se foi talvez por conta do espaço, que no evento a gente tem que resumir bastante. Então, assim, eu acredito que na justificativa daria para vocês explorarem mais, porque o seu trabalho realmente traz vários diferenciais, até como o professor agora há pouco comentou, então deixar muito forte qual foi o diferencial, qual é a lacuna que vocês identificaram, por que que ele é relevante para as políticas públicas, para a gestão acadêmica, a Uhum. questão da desigualdade entre as instituições, também as modalidades, acho que é muito importante para o planejamento educacional. Então, foi um movimento que mudou a forma da gente pensar e a forma de agir no ensino, seja desde o ensino básico até o superior também. Então, acho que carece de deixar isso mais forte no texto. E assim como também lá na conclusão, trazer essas implicações, as contribuições teóricas e práticas, que vocês têm várias. Então, assim, acho que é importante deixar é, evidente as palavrinhas mesmo, esse trabalho contribui do ponto de vista acadêmico e falar de que forma, né? E essa agenda de pesquisa que você também colocou aí, acho que poderia sugerir como sugestão de futuras pesquisas lá na conclusão, para deixar mais amarradinho. Eu acredito que talvez foi a questão do espaço também, né? Que fica faltando aí pouco. A gente tem pouco espaço para escrever muita coisa, mas que para a versão da revista, com certeza vocês conseguem fazer essas inserções para tornar o trabalho mais completo, né? Digamos assim, e conseguir a aprovação, né? Se Deus quiser. Obrigada, professor. É, Obrigada. Concordo com todas as sugestões. Acho que faltou mesmo. Clara, Dá para a parabéns de gente. novo pelo trabalho, viu? Vamos Obrigada. Vamos para o segundo trabalho, então. É possível aprender jogando? Contribuições da gamificação do ensino e aprendizagem em curso de graduação em administração. Quem que vai apresentar, por favor? Boa tarde, sou Antônio Messias. A gente vai ter uma dupla aqui. Vai ser o Vinícius que vai começar e eu vou dar continuidade. Tranquilo, podem compartilhar a tela aí e boa apresentação. Tá dando erro de novo. Só um instante, eu tive um probleminha aqui com a apresentação. Ok. tudo bem. Não sei se Messias, a minha vocês estão no PPC da UFC? conexão. Acho que tá ruim a internet, né? Oi? Consegue ouvir?
Eu acho que estou conseguindo, acho que estou com algum problema na conexão. Falamos agora há pouco da. Pronto, eu acho que agora vai. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, tudo Sim, certinho. sim, estamos vendo. Vinícius. Tá? Sim. Então, eu sou o Vinícius, certo? Sou estudante de graduação em administração. Vou apresentar o trabalho aqui junto com o professor Messias, meu orientador. E o trabalho é possível aprender jogando? Contribuições da gamificação ao ensino, aprendizagem em curso de graduação em administração. Os autores são Antônio Messias Valdevino, da Universidade Estadual do Ceará, eu também, da mesma universidade, Francisco Vinícius Gomes da Silva, Valesca Jame Souza Félix, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e Tatiana Ruda, da Universidade Federal do Cariri. Só um instante, esse trabalho, ele nasceu dentro da sala de aula, certo? A partir de uma dinâmica que foi pensada para revisar os conteúdos da prova, né, chamada Jogo da Revisão, que foi uma dinâmica aí onde uniu teoria, empolgação e aprendizado de um jeito bem legal. Para começar, né, o desafio que a gente estava enfrentando, que era a questão da falta de engajamento dos alunos, muitas aulas, pelo menos, digamos assim, as mais tradicionais, costumam ter esse problema, né? Muitas vezes, eu estou falando de texto aqui, é escrita aqui, é norma acolá, isso acaba muitas vezes diminuindo a participação dos alunos, e era o que estava acontecendo nessa turma, né? No caso, uma turma de primeiro semestre de administração. A partir dessa percepção, né, foi pensado aí na gamificação como uma estratégia pedagógica para tentar resolver essa questão, para tentar deixar o ambiente mais leve, mais participativo, né? E nós partimos da pergunta: como a gamificação contribui para o ensino, aprendizagem e administração? E o nosso objetivo é analisar o uso da gamificação no ambiente acadêmico, considerando suas contribuições e desafios no processo de ensino e aprendizagem. Falando de gamificação, né, é importante dizer que não é só colocar o joguinho, né, não é só jogar por jogar, né, é necessário ali uma mediação, né, no caso do professor, para conduzir, para que seja alcançado aí, né, o fato que é, no caso, melhorar o engajamento, o aprendizado dos alunos. Basicamente, a gamificação é usar elementos de jogos, né, alguns elementos de jogos, desafios, cooperação, recompensa, em contextos de aprendizagem, né, usar esses elementos para melhorar a questão do engajamento e fixação do conteúdo em si também. Temos vários estudos sobre gamificação, né? Inclusive, muitos mostram que quando o aluno ele é desafiado, ele sente que está participando de fato, ele recebe um feedback ali, ele tem melhoras, né, no caso da motivação, do engajamento e de uma aprendizagem ativa, né, participativa, que é o que eu estou falando tanto aqui, né, que é muito importante. Também temos autores, né, que falam que a gamificação ajuda a desenvolver competências sociais também, cognitivas, sociais, que, por exemplo, tomada de decisão, comunicação, trabalho em equipe, liderança, enfim, são diversos benefícios aí que a gamificação pode proporcionar. E foi pensando nisso, né, que foi desenvolvido o nosso jogo da revisão.
Aqui, aqui é a nossa, como é que funcionou a nossa metodologia, né? Ele aconteceu dentro da disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Que, como eu falei, né? Essa disciplina aqui não tem para onde correr. É artigo, é escrever resenha, é escrever resumo. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Para manter esses alunos aí participando, né? Mais ativamente da disciplina. Foram 22 participantes, divididos em 5 grupos. Foi um quiz analógico com 5 rodadas, mais uma rodada bônus, né? Cada rodada sobre algum tema que foi visto durante a disciplina. Durou cerca de 2 horas, né? E ao final do jogo, os alunos foram convidados a escrever um relato dizendo como é que eles se prepararam, o que que eles acharam do jogo, enfim, como é que foi a experiência de participar aí, né, da nossa dinâmica. A partir desses relatos, né, nós usamos uma ferramenta que foi o Iramutec para analisar esses textos. E com base nesses resultados, né, com base nos relatos dos 11 alunos que se dispuseram a dar um feedback, né, para a disciplina, como foi a percepção do jogo, a gente usou o Iramutec e conseguimos fazer uma análise fatorial de correspondência, identificando alguns clusters, né? Então, como vocês podem ver na imagem, acredito que ela está um pouco pequena, né, por conta do espaço, mas a gente vê alguns agrupamentos delimitado por cores, né? Então, o vermelho ele vai fazer uma associação entre o jogo lúdico, né, com o processo formal de aprendizagem. Então, a gente vai encontrar algumas palavras específicas relacionadas à aprendizagem, estudante, participação, educador, enfim. O azul vai ter ali algumas percepções dos alunos sobre os desafios enfrentados, né, no jogo. O verde traz aí uma perspectiva de dimensão colaborativa, interativa sobre o jogo. O cinza são sentimentos de antecipação, né? Principalmente respondendo à pergunta que a gente fez sobre como que você se preparou, né? Então, essa preparação também traz aí um aspecto, talvez, até de ansiedade do aluno, né, para essa preparação. E o roxo, né, traz uma discussão aí relacionada a uma intenção pedagógica do jogo. Então, dando continuidade a essa análise, vamos ver aqui, esses clusters, né, nos ajudam a formar esse dendrograma de classes, né, tendo a rede principal essa de aprendizagem, né, em vermelho. Então, essa classe vermelha está ligada à aprendizagem, ela que seria a classe que ligaria todas as outras, né, como observadas. A classe verde, resultando na perspectiva de trabalho em equipe, que foi um dos aspectos mais ressaltados, correspondendo a 28,4%. Antecipação, né, que é justamente essa perspectiva da relação social que foi dada a partir do jogo, né, a partir da dinâmica das equipes, da formação das equipes, né, que foram dadas por sorteio também, então teve essa característica bem específica, né, que muitas vezes os alunos já têm determinados grupos e a partir disso interagir com outras pessoas para pensar nas estratégias que poderiam ser definidas por eles para poder responder ao jogo. Aí nós temos a experiência de vida com 15,8% e desafios com 16,8%, né? Os desafios, né, têm uma relação intermediária mostrando que há uma perspectiva de desafio cognitivo, mas também há uma perspectiva lúdica, né, do jogo que vai se complementar, né, mas cada um tem ali características próprias. Aí nós temos também o gráfico de similitude, né, ou de similaridade, né, que vai mostrar o jogo com 3 grandes aspectos, né? Uma perspectiva do jogo vai estar ligado para esse cluster mais verde, mais pequenininho, que vai falar basicamente da interação entre a necessidade de responder, né, ao jogo, de pensar nas respostas que seriam dadas durante o quiz, e também o outro ponto mais importante seria a questão da sala de aula, né, pensando na sala, no conteúdo, né, na convergência que teria nesse processo. E especificamente para o jogo, eles vêm falando algumas características bem específicas, como revisão, como experiência, né, a proposta do jogo em si, o papel do aluno, a relação da dinâmica e assim por diante. Então, isso traz, né, uma interligação entre o jogo, o conteúdo que vai sugerir
né, que os alunos percebem um jogo como um meio eficaz para essa assimilação do conteúdo, né, da disciplina, e tem essa conexão com o grupo e resposta, né, que vai destacar essa perspectiva da interação social e também da participação ativa dos alunos nesse processo de, por exemplo, pensar em como que iriam definir a estratégia de estudo, a rotina de estudo, para poder chegar a esse padrão de resposta que seria pedido. Então, de maneira geral, a gente fez um processo de discussão com base nessas classes, né? A gente acaba fazendo uma relação com o que já foi encontrado na literatura anteriormente, que foi apontado no referencial teórico, ou melhor, na revisão de literatura, onde mostra que a gamificação ela vai mudar e o papel do aluno, né, como um agente ativo, né, ele vai se preparar, ele vai estar ativo dentro da sala de aula para poder pensar nas estratégias, por exemplo, que fariam para que ganhasse o jogo, e vendo o professor como um mediador, né, como um aplicador ali do game naquele momento em específico da atividade que seria aplicada, mostra aí uma aprendizagem ativa e colaborativa, fez com que, por exemplo, eles procurassem, né, as atividades de monitoria com mais frequência, né, para poder revisar os conteúdos, para tirar dúvidas e também para que eles se reunissem em equipe, né, para que pudessem estudar, né, e aí a gente chega nessa perspectiva, né, de uma fala que é trazer o aluno envolvido de verdade, né, pensando nesse processo de engajamento mais assíduo com a disciplina em vários aspectos, inclusive na preparação anterior para a sala de aula, inclusive pós-jogo. Então, pensando em aspectos de conclusão, a gente tem que o nosso objetivo era analisar, né, o uso dessa gamificação no ambiente acadêmico, considerando as contribuições e desafios no processo de ensino e aprendizagem, considerando esse aspecto específico dessa disciplina. E aí a gente chega a uma resposta, né, que sim, é possível aprender jogando, considerando especificamente esse case, né, dessa disciplina em específico. E aí a gente traz que a gamificação é uma estratégia eficaz corroborando, né, o que já tem sido apresentado na literatura anteriormente. Então a gente traz uma perspectiva de engajamento e um aprendizado mais significativo e aí também um ensino que talvez se torne mais dinâmico, mais humanizado, né, a partir dos relatos que foram trazidos pelos alunos, né? Configurando naquelas perspectivas de que a aprendizagem ela vai permear aí dentro do jogo por uma perspectiva de trabalho em equipe, né, trazer as experiências de vida, essa experiência de vida principalmente pelos desafios, né, que trariam ali questões mais voltadas para o contexto da cidade em que os alunos estão inseridos, né? Então, com pesquisa futura, a gente pretende dar continuidade, né, pensando na aplicação dos jogos, inclusive em formatos distintos, nas disciplinas e ter uma ampliação um pouco maior e talvez uma discussão assim mais aprofundada. A gente tem uma limitação, né, que dada a quantidade de respostas, que foi um dos nossos principais limitantes, mas essas respostas trazem um insight interessante para que a gente possa chegar a essas respostas que a gente trouxe aqui. Então, aqui são algumas das referências, né, que a gente utilizou durante a estruturação deste trabalho, e a gente finaliza aqui agradecendo a audiência, e aqui temos nossos contatos. Muito obrigado. Antônio Messias e Vinícius, parabéns pelo trabalho, pela apresentação do trabalho, viu? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que foi a execução desse jogo. Qual que era, dentro da sala mesmo, como que ele funcionou? Então, teve um momento de preparação, já estava previsto no plano da disciplina. Então, os alunos já sabiam que em algum momento ia ter um jogo e que eles receberiam as regras desse jogo em um determinado momento. Então, a professora Valesca ela já faz alguns tipos de jogos lá na Federal do Cariri, mas o formato que ela estava realizando não se enquadraria lá na nossa instituição. Então, o que foi que a gente fez? A gente pensou num jogo que fosse analógico, né, e que a gente pudesse colocar essas perguntas em papel. Então, a gente criou 5 rodadas, cada rodada era sempre da mais fácil para mais difícil em relação ao conteúdo de metodologia do trabalho científico, e cada rodada tinha 5 questões.
E antes da rodada tinha uma pergunta que era de um contexto local que dava, digamos, uma vantagem para que esse aluno pudesse chegar até essa resposta. Né? Então, ele teria acesso às perguntas com uma certa antecedência. Então, a gente fez esse regulamento, né? E mandou com 2 semanas, eu acho, 3 semanas, 2 a 3 semanas de antecedência para que eles pudessem se planejar, né? Para que os alunos pudessem se planejar e a partir daí eles planejarem, a gente executou esse jogo em sala de aula numa data em específico que eles já estavam sabendo. Então, eles fizeram todo esse contexto de preparação, de pensar nas estratégias, de pensar quem ia responder um desafio primeiro e assim por diante. Então, aí cada rodada tinha um tempo pré-estabelecido, 12 minutos para cada rodada, até 12 minutos, e cada pergunta tinha uma pontuação. Então, no final das contas, eles poderiam chegar e assim, eles respondiam ao mesmo tempo de forma colaborativa. Então, aí no final de cada rodada, a gente dava o gabarito das questões e também explicava o resultado, né? Considerando que o foco do jogo seria né, revisitar os conceitos, as discussões da disciplina. De maneira geral, eu posso, inclusive, compartilhar o regulamento com vocês, se tiverem interesse, tem toda a discriminação lá desse jogo. Eu queria era conhecer um pouquinho mais de como que ele foi aplicado o jogo dentro da sala de aula. Na hora, a aceitação dos alunos, normalmente com uma atividade diferente assim, normalmente é ótima, né? Então, parabéns pelo trabalho, viu? Se alguém tiver alguma contribuição também ao trabalho deles, alguma dúvida, sugestão, Também não, gostaria então de falar rapidinho. pode, por favor, Ito. Professor Messias, parabéns. Parabéns também ao Vinícius pelo trabalho, pela execução da pesquisa. Também sou apaixonado por gamificação, por metodologias ativas. E a sensação que o professor teve também teve, no sentido de querer saber mais, como foi até para que eu pudesse também aplicar, utilizar no meu dia a dia. Eu utilizo bastante gamificação, mas eu não uso, não tenho usado, na verdade, até o momento, estratégias como essa com papel. Geralmente eu uso com aplicativos, eu uso Socrative, uso o Plickers também, que são as cartinhas, né? Às vezes o Kahoot, e sempre os alunos gostam bastante. E aí eu trouxe algumas reflexões também sobre a pesquisa de vocês. Eu acredito que vocês poderiam tentar justificar melhor lá na introdução, trazendo as próprias DCNs do curso de administração, lá de 2021, que pedem que haja esse desenvolvimento de competências nos alunos e que essas metodologias ativas, como a gamificação, podem ajudar nesse sentido, para amarrar melhor na justificativa de vocês. Acredito que daria para trazer esse ponto. No referencial teórico, acredito que vocês também poderiam propor uma figurinha, um modelo esquemático que sintetiza essa questão da gamificação, como é que ela se relaciona com esse processo de ensino-aprendizagem. Poderia trazer um diferencial também e tornar mais visual, porque quando o trabalho às vezes é só texto, às vezes cansa um pouco a leitura e aí a figurinha. Particularmente eu gosto de usar bastante figuras, ajudam a ilustrar melhor. Então, talvez trazendo essa relação entre o estímulo, a experiência e o resultado que pode ser proporcionado pela experiência dessa utilização de métodos ativos, especificamente a gamificação. O que mais que eu tentei ver? A mesma sugestão que eu falei para a colega anteriormente, né, que na parte das considerações finais, eu senti falta de vocês pontuarem um pouco sobre as contribuições teóricas e práticas, que vocês trazem isso na fala, na apresentação também, e talvez até pela questão do espaço não ficou muito evidente no texto quais são as contribuições práticas, né, como é que os professores podem implementar essa estratégia, e teóricas também, de que forma esse estudo acrescenta o debate. Acredito que poderia trazer um fechamento para essa questão da conclusão. E também uma reflexão que eu fiz é que talvez vocês pudessem utilizar alguma teoria para fundamentar a utilização da gamificação como estratégia de aprendizagem significativa que vai trazer esses benefícios para o estudante, para além dos métodos tradicionais.
e eu fiquei refletindo sobre a utilização da teoria da aprendizagem experiencial de Kolbe, que traz 4 ciclos de estágio de aprendizagem, que vai desde a experiência concreta até a experimentação ativa. Talvez vocês pudessem usar essa teoria, ou também a da autodeterminação, que traz também essa questão da autonomia, da competência e do pertencimento. Então, fica a reflexão para quando vocês forem aprimorar, para submeter também o periódico, se possível, fazer essa relação, esse pano de fundo teórico para sustentar e também para fazer essas associações com os achados que vocês tiveram, que foram muito bons, muito significativos. Gostei bastante da utilização do como é que chama o software? Iramutec, né? Que particularmente eu não usei ainda. Geralmente eu faço com o Atlas TI, uso também o SPSS, como também o Jamov. Uso bastante eles e faço análise de correspondência, mas essa técnica que vocês usaram não não conhecia, né? Já tinha ouvido falar, mas consegui entender direitinho com o trabalho de vocês. Ficou bem explicativo. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho, viu, gente? Vamos à apresentação do terceiro trabalho, então, implicações do ambiente de aprendizagem na motivação dos estudantes. Quem que vai apresentar? Sou eu, boa tarde. Boa tarde, boa apresentação, viu, Larissa? Obrigada. Vou compartilhar aqui. Vocês podem me dizer se já está aparecendo? Ainda não, tá carregando. Certo. Apareceu, mas ele não tá na tela inteira, Certo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que você vai ter que reduzir o tamanho do zoom. Que eu tento aqui, Larissa? Deixa eu ver se eu... Tá Tenta em aparecendo agora? apresentação. Agora sim. Agora Sim. sim? Pronto. Pode começar? Pode, Boa por favor. Boa tarde. apresentação. Obrigada. Eu me chamo Larissa, sou estudante de administração da Universidade Federal da Paraíba e realizei esse trabalho junto com meu professor orientador, Anielso Barbosa, e nós fizemos esse estudo em relação às implicações do ambiente de aprendizagem na motivação dos estudantes. Para apresentar para vocês, eu separei em 5 tópicozinhos, que é a introdução, o referencial, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Iniciando o trabalho, a gente pensou em compreender a relação entre a motivação e o ambiente de aprendizagem e como ele foi fundamental para promover as práticas educacionais. E o estudo teve como objetivo analisar as implicações do ambiente de aprendizagem na motivação dos estudantes. A relevância do estudo, ela se encaixou na possibilidade de oferecer mais subsídios para os docentes para compreender o que estimula os alunos. No referencial teórico, nós dividimos em 3 tópicos, que foi o motivação para a aprendizagem, fatores determinantes da motivação para a aprendizagem, os fatores que fazem os alunos é, terem mais motivação e os estudos sobre a motivação no Brasil. Eu trouxe uma citação de Alina, que diz que a motivação é o impulso que os estudantes têm e sentem para desempenhar suas atividades. Só para a gente ter uma base enquanto eu estiver apresentando, para não ficar muito disperso. Esse trabalho foi dividido em 2 etapas. A gente utilizou a metodologia quantitativa e a qualitativa. Na quantitativa, a gente teve uma resposta de 173 alunos, 173 estudantes de administração. Nós fizemos um questionário através do Google Forms e ele foi baseado no método MSLQ de print e ele foi realizado de dezembro a abril de 2020, de dezembro de 2023 a abril de 2024, porque esse trabalho foi fruto de um PIBIC que eu estive fazendo com o professor. E aí a gente fez a etapa qualitativa para implementar mais dados e nós tivemos do período de junho de 2024 a julho de 2025, a gente fez essas essas entrevistas. Nós fizemos entrevistas que tiveram durações médias de 8 minutos.
fizemos com 15 estudantes que foram escolhidos assim por critérios. A gente fez com estudantes do primeiro período, do segundo período, a gente foi fazendo a divisão assim, para ter uma base maior das respostas, saber como essas respostas seriam dadas. E as perguntas na entrevista eram relacionadas à motivação, aos fatores que estimulam e desestimulam esses alunos. Para a parte dos resultados de discussão, na etapa quantitativa, a gente buscou medir essas estratégias da motivação dos estudantes e como esse ambiente de aprendizagem estava interferindo no desempenho. Sobre os dados sociodemográficos que a gente captou inicialmente, a gente teve uma maior parte do sexo feminino. A maioria estava entre 19 e 21 anos, já que eles são estudantes, a gente viu que estava numa média assim. E 49% declararam viver com até 2 salários mínimos e a maioria sendo solteira. A gente utilizou para iniciar essas relações alguns construtos que foram relacionados à motivação, como a orientação a metas intrínsecas, orientação a metas extrínsecas, a valorização da atividade, o controle do aprendizado, a autoeficácia, a ansiedade em testes, o planejamento do ensino e a aprendizagem orientada aos estudantes. A gente fez uma relação entre essa motivação e as variáveis sociodemográficas para a gente ver o que a gente via de diferença. E no quesito do sexo, o construto do controle do aprendizado foi mais favorável para o para o sexo masculino, onde o sexo feminino ficou um pouquinho atrás, mas a gente notou essa diferença. No período letivo, a variação da orientação a metas extrínsecas e valorização de atividades desde o início do curso teve sempre um destaque a mais. É onde a gente viu que os alunos eles precisam de metas extrínsecas, eles entram com suas metas e seus objetivos. Em relação ao turno, nós percebemos que os alunos do turno da noite, eles valorizavam mais as metas intrínsecas, a valorização das atividades feitas e o controle do aprendizado. No quesito de valorização de atividades e orientação a metas intrínsecas, a gente já vê que é justamente essa questão de que existem o que estimula os alunos no meio exterior e aquilo que eles já entram na faculdade com o desejo. Em relação à renda, nós tivemos que os alunos com até 2 salários mínimos valorizaram mais a orientação a metas extrínsecas. Aí, mais para frente, a gente vai ver o que essas metas extrínsecas estão relacionadas com o ambiente de aprendizagem. Nós realizamos também uma correlação entre os mesmos construtos, que foi o que eu fiz nessa tabela, essa correlação entre as variáveis. A imagem eu acho que está um pouco borrada, mas nós fizemos essa correlação e eu vou explicar os pontos principais que nós tivemos, que foi no construto de orientações a metas intrínsecas, uma forte correlação entre metas extrínsecas, valorização de atividades, controle do aprendizado, e entendemos que a autoeficácia, ela tem uma importância na motivação dos alunos por meio das atividades realizadas, e fizemos uma analogia que o maior autoconhecimento do estudante é igual à sua maior capacidade de se motivar. Quanto mais os estudantes buscam autoconhecimento, quanto mais eles dominavam o conteúdo, sabiam mais ou menos o que era motivação, eles aumentavam a capacidade de motivação deles. O construto da orientação a metas extrínsecas apresentou uma forte relação com o planejamento do ensino-aprendizado, onde a gente observou que os alunos necessitam de um planejamento de suas atividades nas suas rotinas de estudo. E a valorização de atividade teve uma forte correlação com o controle de aprendizado, onde a gente evidenciou a valorização que os estudantes têm com as atividades que eles controlam, né? Porque tem atividades que apenas os professores têm um controle maior, mas os alunos também demonstraram essa forte correlação. O controle de aprendizado fez uma grande significância com a ansiedade em testes, e a gente vê como o emocional dos estudantes também são importantes nessa relação. E hoje em dia, principalmente, a gente também teve uma grande relação com isso na etapa qualitativa, que foi onde a gente pôde conversar de maneira presencial com os alunos. E aí a gente teve uma noção de ver como eles respondiam e também alguns desabafos que a gente às vezes segue o roteiro, mas nem sempre está
com esse roteiro certinho, a gente sempre vai fazendo alguns desdobramentos. E na etapa qualitativa, a gente aprofundou essa compreensão com os estudantes, a percepção deles sobre a motivação e o que influenciou em relação ao ambiente de aprendizagem também. A gente trocou o nome deles, né? Vou apresentar mais para frente, mas a gente usou nomes fictícios, preservando a sua verdadeira identidade, pois eles assinaram um termo de consentimento. E a análise foi feita com base nos aspectos do significado da motivação, o ambiente de aprendizagem, os fatores determinantes da motivação e o planejamento desse ensino e aprendizagem. No significado de motivação, nós tivemos que a motivação é algo pessoal e é impulsionada por objetivos, e que muitas vezes é o motivo que leva os estudantes à ação, ou seja, os objetivos futuros que influenciam essa motivação dos alunos, porque foi onde a gente viu que a motivação ela está diretamente ligada a objetivos claros dos alunos e funciona como um motor interno que vai guiar esse comportamento e esforço dos alunos. Como a gente tem algumas frases que eu tirei lá do nosso relatório, como disse a Maria, a motivação é algo muito pessoal, já que ela não consegue motivar 100% outra pessoa. Ou seja, fica mais difícil eu conseguir motivar outra pessoa. Mas quando ela tem seus objetivos e propósito, tudo fica mais fácil, principalmente no ambiente educacional. No ambiente de aprendizagem, nós identificamos o ambiente físico, o ambiente tecnológico e o ambiente socioemocional. E o ambiente de aprendizagem, ele foi caracterizado como o que tem o poder de aproximar ou afastar os alunos do processo educativo. Ou seja, ele tornou-se um fator-chave para o engajamento, pois, como a gente pode ver, o ambiente físico, ele foi muito caracterizado como o ambiente da sala, a iluminação, como esses alunos chegam na universidade, se essa universidade tem estrutura suficiente para que um aluno passe uma manhã na faculdade, uma noite. E também o tecnológico foi falado muito sobre o além do presencial, o offline também, e o acesso a essas matérias. Como na UFPB a gente utiliza o SIGA-A, os alunos falaram sobre a facilidade que o SIGA-A nos traz, tendo um contato maior com o professor, deixar PDFs, e o ambiente socioemocional, mais uma vez, apareceu aqui com grande importância, onde influencia na motivação dos alunos, porque o presencial também ele foi muito bem destacado pela troca de conhecimentos e experiência com os colegas, que foi falado muitas vezes que no pensamento de desistir de um curso, às vezes você conversando com alunos, trocando experiência, você acaba por desistir de trancar um curso, de mudar a faculdade. Então a gente viu o socioemocional, mais uma vez, tendo uma forte correlação. Já nos fatores determinantes da motivação, a gente viu que os fatores eles variam de indivíduo para indivíduo. Mais uma vez, a gente teve lá no significado da motivação a individualidade, e a gente tem frases como a minha motivação e o que não me faz desistir são fatores que ultrapassam o curso. Então, a gente vê que ingressar numa faculdade não é apenas o sonho de cursar. A gente tem N fatores que fazem com que um aluno conclua o curso, com que o aluno termine essa graduação. E a gente viu também a oportunidade de praticar a teoria na prática, que foi um dos fatores que mais motivaram, como por exemplo a Lorena, a aplicação de ter viagens que vão em empresas, na sala mesmo, fazer métodos dinâmicos que eles podem fingir, como muito foi falado, casos para ensino, que o professor dá um, um problema para eles de uma empresa verdadeira e eles têm que tentar dar soluções. Então, praticar essa teoria na prática fez com que eles sentissem muito mais sentido no curso do que apenas irem à faculdade e prestarem atenção em teorias. A metodologia de ensino adotada pelos professores também foi muito bem correlacionada, teve muita importância também, principalmente, como eu já falei anteriormente, né, a oportunidade de praticar a teoria na prática, e isso já é um método que os professores estão utilizando muito, então a gente viu essa preferência dos alunos também, e tanto falaram sobre alinhar essas metas do aluno, como também o planejamento dos professores, porque não é só aplicar metodologias ativas, mas como essas metodologias estão sendo aplicadas, que foi algo que os alunos também falaram muito bem sobre isso.
O planejamento do ensino e aprendizagem foi onde eles explicaram sobre essa organização e clareza do ensino do plano docente, que quando o professor planeja a aula, os alunos percebem que ele foi preparado para aquilo e também o professor como um guia do processo de aprendizagem, porque os alunos vão e tem o professor como o mestre da sala que vai guiar o que os alunos vão fazer ali durante o semestre, durante a aula, e a adequação da metodologia ao perfil da turma foi justamente o que eu tinha começado a falar anteriormente, que é importante que o professor entenda a dinâmica da turma para saber como transmitir o conteúdo, porque foi muito falado que às vezes tem professores que chegam com muitas metodologias ativas, mas acaba que os alunos ficam dispersos, porque são tantas metodologias, como a gente sabe, existem muitas metodologias, mas é interessante quando o professor chega sabendo aplicar, sabendo utilizar e mesclando com o perfil da turma. E a gente entende que o planejamento bem conduzido eleva bastante o interesse da turma, a organização e a persistência desses estudantes. Nas considerações finais, nós temos que o estudo mostra que o ambiente de aprendizagem influencia diretamente com o engajamento, a produtividade e a persistência dos estudantes, atuando como um mediador na construção da motivação. A motivação ela foi entendida como um estímulo para alcançar os objetivos e propósitos de cada indivíduo. Os ambientes de aprendizagens, eles são confortáveis com o uso de metodologias ativas adaptadas ao perfil da turma e ao planejamento flexível. Sabendo que existem diferentes tipos de estilos de aprendizagem, a gente vê que são fatores que influenciam a motivação desses estudantes. As sugestões para ensino foi aprofundar pesquisas relacionadas ao engajamento, metodologias ativas e processos do planejamento acadêmico, além de explorar como a prática docente pode contribuir para a educação emocional dos estudantes. Essas foram as referências que eu utilizei para realizar o trabalho e foi isso. Muito obrigada. Larissa, parabéns pelo trabalho, tá? Muito, muito interessante seu trabalho também. Bom, com relação ao seu trabalho, eu anotei aqui alguns pontos que você trouxe, é, que quanto mais os alunos têm conhecimento sobre a ideia da motivação, mais eles têm motivação em si para buscar as informações, não é? Que a motivação também é um ponto pessoal, ok? E ela é impulsionada por objetivos, e os objetivos, cada um tem os seus, são objetivos pessoais. E da forma como você trouxe também, que esses objetivos futuros de cada um, eles vão impactar muito na motivação, dos estudantes. Mas depois você trouxe também um ponto que é o ambiente de aprendizado, ele pode aproximar ou ele pode afastar os alunos, tá? E isso é um ponto. E aqui eu falo de ambiente, mas eu estou falando do ambiente com professores e todo o ambiente acadêmico, estudantil e tudo mais, tá? Então a pergunta passa a ser como eu acho assim, eu acredito, como que o ambiente, incluindo toda a estrutura física, professores e tudo mais, como que o ambiente ele pode fazer os alunos buscarem objetivos? Porque são os Eu objetivos que acredito vão estar que. trazendo essa motivação para eles. Uhum, certo. Quando eu entrevistava os alunos, um falou principalmente sobre quando ele começou a ir para a faculdade, veio a pandemia. E aí teve todo aquele. As pessoas não iam para a faculdade, e aí quando voltou, voltou no remoto, e muitos estudantes trancaram o curso. E aí eu entrei no período pós-pandemia, e muitos foram entrando também, e dos que tinham trancado estavam voltando. E eles falaram como é diferente o presencial do remoto. Então eu analisei principalmente por isso. Existem estilos de aprendizagem, existem alunos que preferem o remoto, mas nesse estudo eu vi que o ambiente físico, por exemplo, ele traz mais alunos, ele trouxe esses alunos que participaram, né, da pesquisa como a preferência deles. Eles preferiam estar ali na faculdade, no ambiente de sala de aula, onde tinha um contato maior com o professor, para ter mais essa troca de experiência. E aí também, no ambiente socioemocional, foi visto que quando existe uma relação assim, professores, alunos, em que tem essa troca de experiência,
é muito melhor do que quando um aluno também falou sobre quando ele ficava no remoto e não tinha tanto essa proximidade, porque não tinha o conhecimento de professor com aluno, era mais uma coisa virtual, tinha professores que não ofertaram disciplinas, então a gente viu essa como o ambiente de aprendizagem teve essa influência nessa motivação desses alunos, inclusive em voltar a um curso que antes estava trancado. Eu, como aluno, não tive a experiência, aluno de graduação, eu não tive a experiência de atividade de forma remota, tá? No doutorado, eu tive algumas aulas, mas eu já estava finalizando as disciplinas do doutorado, pouca coisa, depois foi só conduzir a tese, a construção, o desenvolvimento da minha tese em si, durante a pandemia, tá? Mas os professores que estão aqui na sala podem me ajudar. Eu acredito que seja bem, para o aluno seja um desafio muito grande, mas para o professor conduzir uma aula de forma remota também é um desafio muito grande de manter uma turma engajada, de manter uma turma participativa dentro de uma disciplina online. Tá? Então, assim, a gente como professor, a gente gosta da sala de aula, daquele contato, daquele. A gente gosta do que o aluno que faz pergunta. Eu acho que a coisa mais prazerosa de dar uma aula é responder perguntas, entendeu? Porque é ali que você tá vendo a pessoa tá interessante, tá interessada, tá buscando, entendeu? Você, como professor, se sente motivado a continuar naquela aula e o aluno se sente motivado a estar participando e estar perguntando cada vez mais dentro daquilo dali. Então é um ambiente que a gente vê. Então realmente faz muita diferença para o aluno também, tá? Muitíssimo obrigado pela apresentação. Eu abro também para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma contribuição. Larissa, boa tarde, quase boa Mas, noite. O nosso sotaque é bem parecido, né? Que nós somos quase primos, somos vizinhos, você do Rio isso, Grande do Norte. Que felicidade ver você apresentando trabalho. Você falou que é da graduação, não é isso? isso. Então, que maravilha, você na graduação já está no CMEAD, que é um grande evento, apresentando sua pesquisa PIBIC. Então, parabéns de verdade, que você continue nesse caminho. Vou também fazer algumas contribuições, algumas considerações. Gostei bastante também da pesquisa. E a mesma sugestão que eu deixei no último trabalho com relação à questão da teoria. Eu acredito que daria também para você inserir a teoria da autodeterminação ou alguma outra teoria que relacione-se com a questão da motivação, porque a teoria ela vai dar essa sustentação maior ao trabalho, às discussões, tanto na parte do referencial, como também lá no confronto dos resultados. Eu acredito que poderia ser feito isso. Gostei também que vocês conseguiram abordar esses dois viés, né, tanto o quali quanto o quantitativo, em poucas páginas, né, que é um desafio, mas vocês conseguiram aí fazer isso daí bem direitinho. Então, parabéns. E aí, eu queria também, antes de abrir para os demais colegas também, se tiverem algo a acrescentar, comentar, ou alguma pergunta também, dar algumas sugestões de forma geral para todos, tá certo? Algumas dicas que eu vou dar com relação às leituras que eu fiz, mais no sentido da formatação dos trabalhos. Então, eu vi que em alguns momentos vocês usam, por exemplo, termos como é crucial, é essencial, é importante, é fundamental. Então, eu recomendo substituir por termos como a literatura indica, há evidências empíricas que sugerem, há evidências nesta direção, ao invés de usar esses termos que são muito contundentes, quando a gente fica dizendo é relevante, é fundamental. Então, acredito que poderiam tentar rever em alguns momentos. Aí também eu vi em alguns momentos que nos textos vocês usam, em todos os textos que eu vi, aquele traço, um traço bem grande, que denota talvez que foi usado, foi feito, o texto foi ajustado, correção gramatical, talvez por inteligência artificial, que não tem nenhum problema da gente utilizar para corrigir o texto, revisão gramatical, coerência, coesão, mas quando a gente vê esses traços em excesso, a gente, infelizmente, querendo ou não, associa que utilizamos a IA de forma muito mais forte. Então, eu mudaria esses traços por ponto e vírgula ou por algum conector textual para evitar que tem muitos. Não é aquele tracinho pequeno, é aquele tracejado maior, que não é comum, não era comum a gente usar antes da IA, né? Particularmente eu não via muito e agora eu vejo bastante nos textos.
Eu acho que eu faria essa revisão, passava o pente fino para quando for submeter em periódico todos os trabalhos. E aí também, de forma geral, em todos os trabalhos eu sugeriria também tentar colocar algumas referências mais atuais dos últimos 5 anos. Já tem algumas referências também atuais, mas tentar reforçar, principalmente dos últimos 3 anos e incluindo aí desses últimos 5 anos, para trazer maior riqueza para o referencial teórico. Mas, de maneira geral, todos os trabalhos aqui apresentados nessa tarde, né, foram muito bons, bem escritos, os autores já para perceber que tiveram todo o cuidado, tanto na escrita como também na apresentação, se preparar para esse momento, os slides muito bonitos, né, bem didáticos, e as temáticas relevantes que realmente trazem reflexões para a nossa prática docente, trazem reflexões para os coordenadores de curso, para os professores. O professor falou aí sobre o quão difícil é para o professor realmente. Para mim, eu iniciei na pandemia em uma turma, em uma instituição, que eu não conhecia ninguém, que foi em agosto de 2020. Então, nunca tinha trabalhado lá e foi muito desafiador dar aula para só as bolinhas, né? Só a letrinha. Não tinha câmera muitas vezes e aí foi bem desafiador. Consegui motivar aqueles alunos a encontrar estratégias e aí realmente esses trabalhos trazem para a gente essas reflexões de como melhorar a nossa prática docente e também para pensarmos em estratégias que possam assegurar que o aluno ele esteja ali na sala de corpo presente, realmente dando o melhor de si. E pós-pandemia foi muito desafiador, né? Para todos nós tem sido ainda, a gente tem ainda tentado entender esse novo perfil do aluno na área de gestão em todas as áreas, mas sobretudo em nossa área, que a gente atua na área de gestão, encontrando essas estratégias aí, seja de métodos ativos, seja um PBL, seja a gamificação, algumas estratégias para tornar esse ensino mais dinâmico e fazer com que o aluno ele realmente venha fazer parte desse processo e sinta-se motivado, sinta-se engajado. Tem que fazer sentido para esse aluno. E a gente percebe que utilizar essas estratégias que vocês trouxeram também nos trabalhos fazem com que o aluno ele se sinta assim. Então, assim, parabéns. Não é fácil fazer pesquisa nessa área, então muitas vezes a gente é até julgado, né? Eu falo por mim, porque eu não sou administrador, sou contador. Então, assim, na nossa área, geralmente a gente tem até um pouco de preconceito dos colegas da área que é mais financeira, então não sei como é na área de vocês, já administração, acho que talvez não seja tanto, né? Mas é uma área que eu gosto bastante e que a gente tem sim que estudar, discutir, para que a gente possa continuar se aperfeiçoando, aprimorando, que nunca vai parar, né? A gente nunca pode parar e sempre tem algo a melhorar. Então, parabéns mais uma vez a todos vocês. Pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês aqui nessa sessão do SEMEAD, tá? Parabenizo todos pelo trabalho que vocês apresentaram. É uma trajetória grande de desenvolver um artigo, ainda mais na graduação, e chegar até aqui. Parabéns mesmo, tá? E desejo a vocês sucesso nesses artigos, que daqui para frente vocês consigam conduzir eles e publicar em boas revistas, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Acho que a Sabrina fez uma pergunta se há tempo para uma ideia. Fez. Sim, ainda temos. Então, boa tarde, gente. Sim. É, na verdade, já é do SEMEAD essa ideia, assim, pela linha de pesquisa de vocês. Eu vou situar um pouquinho, eu sou de contabilidade da UFPE, faço EAD. E aí eu estou sendo monitora por alguns períodos já, e aí como é EAD, acaba que o monitor assume mais a ensinar diretamente do que o professor, porque o professor normalmente tem 4 encontros assim no período, e o monitor é o tempo todo. E aí, mais cedo, de manhã, eu vi algumas palestras sobre inteligência artificial. E aí, nessas palestras, eu perguntei o seguinte, eu falei, olha, um dos meus maiores desafios aplicando monitoria e tentando fazer o pessoal entender o assunto é que eles não largam a IA. Eles não largam de responder as coisas com IA. E aí eu cheguei para o pessoal, para os doutorandos, para os professores, falei, o que vocês me dizem que eu vou fazer? Porque eu quero seguir a docência. Só que eu ainda estou para terminar minha graduação, então está começando todo mundo usando IA e vai chegar a minha vez. Então, eu cheguei e falei, o que eu faço? Qual é a dica que vocês me dão? E aí, bem ironicamente, eles deram
ironicamente, isso é uma coincidência, eles me indicaram um livro do professor Nielson, que se ausentou agora, mas está aqui, sobre metodologia ativa, e eu linkei com o trabalho do Antônio. A ideia que eu queria dar para o Antônio e até mesmo para a Larissa é que, se vocês quiserem seguir uma linha de pesquisa muito atual e muito interessante, é aplicar essa metodologia ativa e ver o impacto que ela tem em relação ao uso de IA dos estudantes e do tanto que eles vão absorver os assuntos. Porque realmente eu estou ultimamente aplicando o que a professora me passa, que são simulados, que são atividades, que são várias coisas, e eu respondo com eles, mas eles não respondem, eles jogam a resposta e mandam. Então, outra dica que me deram, justifica, pede para justificar. Mas hoje em dia, até a justificativa você pega com IA. Me justifique, mostre o passo a passo. Eu estou vendo que tem aluno respondendo prova de métodos quantitativos com IA com passo a passo. Então, é mais uma ideia mesmo. Se já não fosse, minha linha de pesquisa já é outra, já é ligada à sustentabilidade, então já não é nada a ver com minha linha de pesquisa, mas vocês que estão nessa parte de metodologia ativa, metodologia de ensino, eu acho super interessante linkar com o IA, porque é o que combate, mais ou menos, o IA, ajuda os estudantes a absorverem mais. Aí era isso, gente. Obrigada pelo Sabrina, espacinho. Muito Sabrina, obrigado, excelente, Sabrina. excelente pergunta sua, tá? Eu não sou professor de metodologias ativas e dessa área de pesquisa. Eu estou aqui porque um professor que era responsável pela sessão, ele não pôde participar porque ele teve outro compromisso, ele me pediu para assumir, tá bom? Mas eu sou professor da área de pesquisa e inovação. E aí a gente está sendo muito afetado pela IA, certo? É o seguinte, o aluno que usa hoje de forma excessiva a IA, ele também é o aluno, seria o aluno que 10 anos atrás copiava da Wikipédia. E na hora que ele entregava um trabalho, e eu dei aula já em alguns casos assim, entregava o trabalho e ainda não se dava nem o trabalho de tirar o que estava escrito embaixo, o link da Wikipédia. Hoje tem aluno que copia e cola e ainda vem escrito lá embaixo assim: deseja que eu faça mais alguma coisa? Que é a forma clara que aquilo dali veio da IA pura, tá? Essa semana sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho vínculo de pós-doutorado com a Universidade de São Paulo, a USP, e tenho um vínculo com a Universidade Federal de Lavras, que é onde eu fiz meu doutorado também. E eu participo de alguns projetos lá. Essa semana eu fiz avaliação de 20 projetos de alunos, que eles estão fazendo um processo seletivo que dura 6 meses, para eles poderem ser contratados como desenvolvedores de projetos dentro de um, de um laboratório da universidade, uma boa bolsa para eles lá dentro, tá? E assim, foram dois tipos de avaliação. A primeira avaliação era quem usou puramente IA ou não, tá? O problema não é usar IA. As pessoas estão pedindo, não é assim, melhore, me ajude, colabore. As pessoas estão, faça. Quando você pede o faça, esse é o aluno que ia copiar da Wikipédia. Antes da Wikipédia, é o aluno que ia copiar de um blog qualquer, ia colocar o link do blog lá, sem nenhum fundamento científico, tá? Então a gente, como professor, nós temos que moldar da mesma forma que tivemos que moldar lá atrás e tentar adaptar a isso. Que eles vão usar? Sim, é para usar. IA é uma ferramenta que deve ser usada de forma de aprendizado, de forma de melhoria de todos os nossos trabalhos, tá? Inclusive professores, deve-se usar sim para a gente entregar conteúdo cada vez melhores para os nossos alunos, tá? O problema é o fazer. Vou te dar também um outro exemplo. Eu fiz uma atividade com os alunos na semana passada, na sala de aula, alunos do 7º período de administração. E eu sempre que a gente pede para eles fazerem uma pesquisa sobre empresas, ou ele acha alguma resposta pronta na internet sobre determinada empresa, ou ele me joga na IA e pede para a IA fazer aquilo dali para ele. Beleza. Então eu entreguei para eles empresas que eles deveriam pesquisar e apresentar. Empresas que não tinham informações na internet, eram tão pequenas e num contexto tão regional que não tinha. O máximo que eles tinham era um pequeno sitezinho, uma paginazinha de Instagram, alguma coisa assim. Falei, então vocês vão me construir com base nisso daqui. Eu não quero saber de uma grande empresa, que a IA vai estar cheia de informação. Eu quero saber de uma pequena empresa, que é o nosso contexto local aqui,
tá? Então, assim, nós como professores temos que nos reinventar toda vez que uma tecnologia é lançada. É o caso da IA. Mas o aluno que usa é o mesmo aluno que usava o Wikipédia antes, é o mesmo aluno que eu copiava de um blog antes, entendeu? É verdade. Sem a ideia de um raciocínio por trás disso. Se alguém tiver aí e quiser complementar a dúvida da Sabrina, mas foi uma excelente pergunta. É isso Ah, eu mesmo. queria a Sabrina também, só complementar, assim. Eu falo muito isso também com os meus alunos, tá, gente? A gente tem o estagiário, que é o ChatGPT, que ajuda a gente, assim. E aí tem várias questões éticas, não vamos entrar nessa, mas é tudo sobre o como a gente usa, né? Assim, a gente não vai negar a existência, da mesma maneira que a gente não vai negar a existência da internet, a gente não vai negar a existência porque isso está a nosso favor mesmo. Mas assim, Sabrina. Se você quer ser, né, professora, né, acho que quem quer ser professor no mundo hoje, assim, é um chamado, é um negócio aí místico, né, é uma coisa sobre propósito. Então, assim, não se iniba por conta do uso da inteligência artificial, sabe? A gente tem que jogar com ela, jogar o jogo com ela, assim, dizer que existe, né, trazer para a sala de aula, né, não negar a existência de maneira nenhuma. E a gente consegue ir administrando e utilizando isso junto com os alunos, assim, né? Então, é um desafio extra? É um desafio extra, mas tem também um monte de coisa positiva, né, que a gente consegue extrair disso, assim. Então, acho que é esse pressuposto mesmo de nós, professores, somos facilitadores, assim, a gente não vai ensinar nada a ninguém, gente. A gente vai, de alguma maneira, né, traduzir aquilo ali, tentar ser didático. E aí, sou 100% também do presencial, eu dou aula EAD também, é uma diferença, assim, exorbitante, mas eu também entendo que existe uma questão de praticidade, de rotina, cada um tem sua história, né? Sua vida, sua realidade, mas não se iniba, não tenha medo, sabe? Ninguém vai roubar o seu emprego por causa da inteligência artificial, a gente vai ter professor para sempre, é a profissão mais importante do mundo, gente. Então, sem professor não tem nenhuma outra, né? Então, assim, joga com ela, né? A gente tem que se readaptar sempre. Então, acho que se eu pudesse falar alguma coisa, é isso. Obrigado, professora Carla, também. Então é isso, Sabrina, tem que se reinventar. A gente se reinventa cada dia, encontrar estratégia para cada turma também, porque cada turma é uma turma. A gente não tem como dar uma receita, porque a gente vai percebendo, vai sentindo no dia a dia mesmo. Tem turmas que são maravilhosas, que não vão nem usar ali, a gente consegue confiar. Já tem alunos que não, né? A gente tem que estar ali todo o tempo tendo cuidado para colocar eles no caminho certo e conscientizar também sobre esse uso, porque, como o professor falou, esse aluno que copia e cola, quando chegar no mercado, como é que ele vai trabalhar? No nosso caso da contabilidade, como é que ele vai passar no exame de suficiência? Não passa, porque ele Pior, não tem como usar. Se quer passar no concurso, desculpa até tá como, né? interromper. Eu tô num grupo de alunos que eu peguei quando eles eram no primeiro período, botaram no grupo, gostaram. Desculpa ter te interrompido aqui, é bem pontual. Gostar, a gente virou amigo, no final das contas, eram 300 alunos, então era inevitável não ter feito uma amizade ali. E aí me botaram no grupo quando eles eram no primeiro período. Só que é contabilidade. Então vai entender mais do que quem não é de contabilidade. Se você não pega no primeiro período direito, quando chega no segundo você vai fazer os lançamentos, você já tem uma dificuldade. Quando você chega no terceiro, você está com o dobro de dificuldade. Quando você chega no quarto, você não sabe mais o que você está fazendo, porque é uma progressão complexa. E aí, a galera do primeiro período, que realmente dava para sentir que eles estavam pesquisando, estavam tentando entender. O lançamento no primeiro período é o cão. E aí eles, no segundo período, entendia. Quem não tinha prestado, eu sabia que não estava lá nem aí para nada. No segundo período, eu já li curiando no grupo, desesperado, porque passava empurrado. E a não consegue fazer uma demonstração direito, ela não calcula direito, ela não chega no resultado certo. Então, essa era a minha preocupação maior. A IA não, no meu caso, é quanto à minha área mesmo, da contabilidade, a IA não chega. Ela não chega no valor correto. Então, Nossa, era minha preocupação com os primeiros, segundo, terceiro período era isso, não chega. Eu sou da Sabrina. época que eu fiz na mão, tudo na mão. Sabrina, a Então, você IA, ela é verifica. a média do que está na internet. Na internet a gente tem artigo científico, a gente tem relatórios de consultorias fantásticas, tá? E a gente tem um monte de blog e páginas de opinião. A IA é a média de tudo isso que está disponível para ela, tá? Então, assim,
tem alguns alunos que vão aceitar entregar a média. É a realidade. Entendeu? Se você quer acima da média, você vai ter que se dedicar acima da média, o que a IA não vai te entregar. Então, você usar ela como ferramenta é fantástica, você pode ajudar muito, tá? Você pedir para ela fazer o trabalho, esse é o grande problema que a gente está tendo, ela vai fazer um trabalho na média ou abaixo, tá? Ela não vai te entregar um trabalho fantástico, não vai, tá bom? Pessoal, o nosso tempo se esgotou, tá? Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelas perguntas, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Parabéns a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Até Tchau, tchau, mais. gente. Boa noite. Até a Tchau, próxima. pessoal. Obrigada.